Olá, gente amiga, que os céus toquem o seu coração neste dia. Aqui quem está falando é o irmão Ari e hoje abordaremos o capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus em mais um dia da série Um Capítulo por Dia. Aproveito para encorajar você que ainda não se inscreveu em nosso canal para fazê-lo ainda hoje e acionar o sino por meio do qual você será informado sempre que novas atualizações forem realizadas por aqui. Nem sempre compreendemos claramente a condução do Espírito Santo em nossas vidas. Por exemplo, o apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia e na Bitínia. Atos 16, versículos de 6 a 7. Essa, com certeza, foi uma estranha ordem e não podemos compreendê-la completamente numa visão superficial desta passagem das Escrituras, pois nós sabemos que o Espírito Santo é, por excelência, aquele que impulsiona a ação evangelística do povo de Deus. Um pouco mais adiante, porém, de acordo com Atos, capítulo 16, versículos de 9 a 10, temos uma clara compreensão daquilo que o Espírito Santo estava tentando realizar. O seu desejo era fazer da Macedônia uma porta para alcançar o mundo com o Evangelho. O apóstolo Paulo teve uma visão na qual um varão da Macedônia apareceu-lhe dizendo: "Passa à Macedônia e ajuda-nos." Naquele exato momento, Paulo percebeu nitidamente que o Espírito Santo, que o havia impedido de pregar o Evangelho na Ásia e na Bitínia, o estava conduzindo para a Macedônia, de onde o Evangelho alcançaria o mundo inteiro. O capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus também possui uma estranha condução do Espírito Santo. Na verdade, estamos diante de uma narrativa que nos soa um pouco estranho com relação à pessoa do Espírito Santo. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus tem o seu início com a seguinte declaração: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser levado ao deserto por si só não nos parece ser uma boa orientação vinda do Espírito Santo, pois nós sabemos que o deserto é um lugar de sofrimento, é um lugar de desconforto e, por vezes, é um lugar de morte. E o Espírito Santo estava conduzindo Jesus exatamente para o deserto. Como compreender este tipo de direção do Espírito Santo? E a questão é que esta direção do Espírito não para aí, pois a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo não apenas conduziu Jesus ao deserto, mas conduziu Jesus ao deserto com um propósito. E qual era esse propósito? Ser tentado pelo diabo. Então ficamos diante de uma situação que nos parece um pouco confusa. Mas se olharmos cuidadosamente para o todo desta narrativa, iremos compreender detalhadamente qual era a intenção do Espírito Santo. Observemos o seguinte: Jesus acabara de ser batizado por João Batista, conforme Mateus capítulo 3, versículo 16. E os seus ouvidos ainda estavam sob a influência da doce voz do Pai Celestial que lhe havia dito: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Mas agora, Jesus, por direção do Espírito Santo, estava no deserto, face a face com o seu opositor. Durante o tempo em que esteve no deserto, Jesus foi duramente tentado pelo diabo. Numa dessas tentações, o diabo disse a Jesus: "Se és filho de Deus." Observe que nesta tentação, o diabo sutil e intencionalmente omitiu o fato de que Jesus era o Filho
amado de Deus. No entanto, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, jamais se deixou influenciar por qualquer dúvida lançada pelo inimigo. Em seu coração, ainda ardiam as chamas da declaração divina: este é o meu Filho amado. Jesus, plenamente convicto de que ele era amado pelo Pai, venceu o tentador no deserto, fazendo uso da poderosa palavra de Deus. Cada uma de suas respostas ao seu opositor vinha acompanhada de expressões como as seguintes: está escrito, também está escrito e, por fim, porque está escrito. Isto está registrado em Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Portanto, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, mas, acima de tudo, para no deserto fazer uso da poderosa palavra de Deus e vencer cada uma daquelas tentações. Como esta passagem pode ser aplicada à nossa vida? Observemos que, sem dúvida, muitos de nós expressamos o desejo de sermos impelidos, conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo. No entanto, não raro desejamos reger a forma como, quando e para onde Ele nos conduzirá. Mas não nos esqueçamos, o Espírito Santo é Deus e, portanto, é Ele que soberanamente dita as regras quanto ao modo, o tempo e o lugar para onde seremos impelidos. Portanto, é bom estarmos acostumados com a ideia de que o Espírito Santo poderá impelir-nos algumas vezes para o deserto, onde nosso único escape será dependermos absoluta e totalmente de Deus. Sempre que formos conduzidos para o deserto, não devemos nos esquecer do amor do Pai para conosco. O fato de estarmos no deserto não é uma declaração de que o Pai não nos ama, pois o deserto não pode extinguir o amor de Deus por nós. Não há nada que pratiquemos que fará com que o Pai nos ame menos do que o que Ele já nos ama. De igual modo, não há nada que pratiquemos que fará com que o Pai nos ame mais do que o que Ele já nos ama hoje. O Pai nos ama e sempre amará. Portanto, podemos seguramente afirmar que somos amados por Deus. Deixemos, portanto, que estas palavras inundem o nosso coração hoje e sempre. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.